Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco do Projeto Secol, Alagoas, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né pessoal? Estamos vivos, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao curso de Gestão para Auxiliar na Produção Industrial. Essa é a videoaula de número 18. Estamos na folha 44 da apostila, lembrando que a apostila tem 60 folhas e essa videoaula terá uma duração de 15 minutos. Hoje, tá pessoal? A gente vai gravar a videoaula de número 18, 19, 20, 21, 22 e a 23. O professor ontem ele costuma gravar à noite, né? Mas ontem não deu para gravar, então hoje o professor deu uma mudada por dia, mas a qualidade continua a mesma, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, bora lá. Bom, agora é com você. Você acabou de conhecer a história de seu Célio. Ele é proprietário de uma organização, ou melhor, desorganização, que não vem dando certo. Pense então, o que você mudaria na organização física da empresa de seu Célio para melhorar a produção e a operação? Bom, vamos entender o seguinte. Primeiro, você aluno que está chegando agora nesse curso, é bom você assistir às videoaulas anteriores para entender o ponto que nós estamos. Com relação à questão produção e operação, o que significa isso? Bom, uma operação é a parte da produção. Vou dar um exemplo. Se você tem duas operações de soldagem, então você tem uma peça e precisa soldar outra peça. Então isso são duas operações com dois tempos diferentes. Tá certo? O primeiro tempo é da primeira operação, a constituição da primeira peça, e o segundo tempo é a segunda operação, a soldagem de uma peça na outra peça. Quando termina essa operação, a gente tem o que? Um processo de produção semi-acabado. Porque se essa peça, essa foi a última etapa e ela já for para o cliente, então é um processo de produção acabado. Se ela ainda passar por outro processo, é um processo de produção semi-acabado. Porque antes de ser soldada outra peça, era apenas duas operações. Agora as operações foram complementadas e ela vai passar para uma outra operação, tá bom? Então vamos lá. Registre suas ideias. Somente depois de fazer esse exercício, continue a leitura, mãos à obra. Por dentro do tema. Imagine que você tenha conhecido seu Célio e que ele tenha resolvido contratar os seus serviços para melhorar a produção e operação da Selaria Sapucaia. Nossa, que nome, né, pessoal? Que local escolher? Como arrumar as máquinas e operários no espaço escolhido de modo que a produção caminhe da melhor maneira? Como controlar a produção? Essas são algumas das questões que envolvem a administração da produção e operações. A administração da produção e operações é o nome que se dá à administração do sistema de produção de uma organização, que transforma diversos insumos como materiais, trabalho de mão de obra, máquinas, prédios, tecnologia, recursos financeiros, etc., em produtos e serviços. A evolução da administração de produção e operações. Então aqui nós temos, tá, nós temos aqui um desenho, nós temos um organograma, tá certo, que mostra esse processo. Realidade da competição global, desafios da qualidade, foco no cliente e custo do mercado, rápida expansão de tecnologia de produção avançada, questões de responsabilidade social. Aí de um lado nós temos a pesquisa operacional, a administração científica, a revolução industrial. Temos como meta, como foco, a evolução contínua da administração de produção e operações. E do outro lado nós temos a revolução dos serviços e desenvolvimento de hoje. Pessoal, uma coisa muito importante que eu venho batendo muito nessa tecla é com relação à questão da chegada da quarta revolução industrial, da internet 5G e do metaverso. Professor, o que é isso? O metaverso é a realidade virtual dentro do processo produtivo, tá certo? No nosso dia a dia, Facebook, Instagram, WhatsApp e YouTuber, ok? E a chegada da quarta revolução industrial, ela está nas operações à distância. O que é que acontece hoje? Hoje uma empresa, nós estamos na terceira revolução industrial, então hoje nós estamos na era do automático. Então o que é isso? A gente consegue acionar um equipamento, uma máquina, pelo controle remoto, mas a gente tem que estar a uma certa distância. Por quê? Porque existe uma limitação entre o homem e a máquina, essa distância, senão o controle não funciona. É como se fosse o controle da sua televisão. Na chegada da quarta revolução industrial e com ampliação da internet, nós estamos no mês de março de 2022. Já foi licitado a internet 5G no Brasil. O Ministério das Telecomunicações diz que agora a partir de junho de 2022 começa a ser implantado o 5G no Brasil.
Isso vai dar às empresas a oportunidade de trabalhar como autônomo. O que é o autônomo? É as máquinas pensando sozinha. E também você saindo do manual, né? Você saiu do manual, foi para o automático. E agora você sai do automático e vai para o autônomo. Na questão do autônomo, você vai poder acionar uma máquina. Por exemplo, nesse momento eu estou no estado de Alagoas, tá certo? Eu estou na cidade de Rio Lago. Mas se eu tivesse aqui uma máquina, eu poderia acionar ela em São Paulo. Tudo isso através da internet, pessoal. É o que nós chamamos de internet das coisas. Então imagina uma máquina que ela vai ter, quando você me vender uma máquina, eu vou colocar dentro do sistema dela todo o processo de automação. Essa máquina ela não vai conseguir se desregular, porque toda vez que ela sair da eficiência dela, vai ser startado um aviso e automaticamente ela vai voltar a se operacionalizar. Ou vai sinalizar que ela está mal. É o que acontece hoje com os carros modernos. Eu tive a oportunidade de dirigir uma Range Rover, não era minha, era de um patrão meu, ele pediu para me levar até o posto para abastecer, e quando eu entrei no carro, o carro parece uma nave, né, pessoal? Muitos botões, e viajando com ele, ele foi me explicando aqueles botões como funcionavam. Então o carro realmente é muito sofisticado. Então isso também vai acontecer na indústria de produção. As máquinas vão se tornar os verdadeiros robôs, aonde ela vai ter ali um homem para operá-la, ou ela vai trabalhar sozinha, trabalhar de forma autônoma, tá bom? Então vamos lá. A administração de produção e operações vem evoluindo, adaptando-se aos desafios de cada nova era. Ela é um interesse de combinação de práticas consagradas do passado e da busca de novas maneiras de gerenciar sistemas de produção. A administração de produção e operações tem como de seus desafios escolher a localização ideal e arrumar no espaço disponível todos os recursos que participem do processo de produção. O espaço e as instalações necessárias vão depender muito do tipo de tecnologia, por isso é bom você conhecer primeiro o que se entende, nesse caso, por tecnologia. Olha pessoal, vamos dar um exemplo. Eu estou aqui dando uma aula, tá, online, tá certo? E essa aula, ela tem uma eficiência, porque do outro lado está um homem, uma máquina e vocês, certo? Se vocês pegar a apostila e vocês acompanhar e o professor ele tiver com o mínimo possível, que nem por exemplo, quando você vê uma videoaula gravada à noite, está um pouquinho escuro, porque a gente não consegue colocar uma iluminação e também não investe tanto pela falta do dinheiro. Aí a gente muda por dia com a iluminação artificial e com a iluminação natural a gente consegue ter um vídeo um pouco com uma qualidade melhor. Então isso é tecnologia, o homem vai adaptando, tá certo? O homem vai adaptando, isso é o que nós chamamos de tecnologia. Tecnologia, sob o ponto de vista econômico, é um conjunto de conhecimentos e informações de diferentes origens e tipos organizados e aplicados na produção de bens e serviços para alguns autores. Tecnologia é o conhecimento científico transformado em técnica, que por sua vez irá ampliar a possibilidade de produção de novos conhecimentos científicos. A tecnologia tem dimensões físicas e abstratas. A dimensão física da tecnologia se traduz em máquinas e equipamentos, toda a estrutura de produção desenvolvida através da aplicação de conhecimentos do homem. A dimensão abstrata se relaciona ao saber fazer e ao conhecimento aplicado nos processos de trabalho, nos métodos, rotinas e procedimentos. Com relação ao maior ou menor uso que se faz da tecnologia, a operação de uma empresa pode ser intensiva em tecnologia, baseia-se principalmente em máquinas e utilizar largamente a mecanização e automação. Um exemplo são os parques de produções industriais farmacêuticos. Bom, eu posso dizer também que hoje a indústria automobilística, eu tenho um vídeo nesse curso, tá pessoal, que mostra a montagem de uma BMW lá na Alemanha, e você pode ver que tem muito pouco homem trabalhando no processo. Uma boa parte da produção, eu não sei quantos por cento, mas eu digo que quase 80% é máquinas, tá? É robôs trabalhando, fazendo a mão de obra. A indústria alimentícia também tem esse processo, tá? A indústria alimentícia tem aí as máquinas com muita força. O homem ele tá ali meio um pouquinho ali mais para controlar a produção do que propriamente dita colocar a mão no fazer, tá certo? Intensiva mão de obra baseia-se principalmente no trabalho manual e físico de operários. Um exemplo é a construção civil. Mecanização é a substituição do trabalho braçal do homem por máquinas e equipamentos. Isso tem acontecido muito no agronegócio, tá pessoal? Eu estive no Goiás conhecendo uma fazenda moderna, onde essa fazenda ela trabalha com leite. E é um negócio bem complicado, porque antes você viu o antes e o depois. É uma coisa, até no Globo Rural essa reportagem, eu fiquei abismado de ver como podem as máquinas ter uma sabedoria daquela, né?
E o próprio animal, a própria vaca entra no esquema, ela vai se adaptando ao processo, que ela entra no carrossel sem precisar nem sequer colocar ela lá, tanger ela mesma entra sozinha, espontânea, tá vendo? Automação é a substituição do trabalho mental do homem pelo trabalho da máquina ou do computador. As máquinas passam a fazer o trabalho mental, como por exemplo, selecionar peças, controlar procedimentos, etc. Localização industrial. O nome localização industrial é dado à área de pesquisa e análise que define métodos e critérios para escolher o local mais adequado para uma fábrica. Bom, pessoal, como eu disse que eu estou falando aqui de Rio Largo, né, aqui no estado de Alagoas. Rio Largo está aqui numa luta constante para montar um parque industrial, né? Montar ali um distrito, um distrito industrial. E hoje no Brasil, com as leis ambientais, se tornam muito difíceis você conseguir essas legislações, você conseguir essas permissões para montar esses distritos, esses parques industriais. Eu posso dizer, eu conheço quase todos os polos petroquímicos do Brasil. E eu posso dizer que hoje, com a legislação ambiental do Brasil, que é a mais rígida do mundo e vem passando por melhorias contínuas, montar um polo petroquímico de Camaçari hoje na Bahia seria quase impossível, pessoal. Porque seria uma discussão legal tão grande que isso inviabilizaria o projeto pelo tempo de repercussão. Eu me lembro quando o Eike Batista tentou fazer um porto em uma das cidades do Brasil, a discussão ambiental foi tão grande que me parece que o projeto foi abortado. E isso por quê? Porque de um lado está a preservação da vida e do outro lado está a ambição, né? A ambição humana, aquela ambição natural, saudável, sadia, de se fazer um processo produtivo. Então hoje isso é muito complicado, localização industrial. Você montar uma fábrica hoje, que nem por exemplo, os homens têm se aproximado muito das indústrias. Vou dar um exemplo. Lá em Mogi das Cruzes, nós temos uma petroquímica que eu trabalhei, chamada Petrom Petroquímica, Mogi das Cruzes. Quando aquela empresa foi fundada ali, o que é que existia ali? Ali existia, não é? Ali nós tínhamos não tinha praticamente nada. Eu me lembro quando eu cheguei em Mogi, era mata. Gente, em menos de 5 anos, você vê a quantidade de condomínio que se aproximou da empresa, e é uma empresa petroquímica. E aí você começa a mexer com a empresa, porque aí a CETESB de São Paulo começa a fiscalizar mais, porque começa a vir mais reclamação. Então, hoje, o plano diretor de uma cidade tem que estar muito focado. Pode construir aqui quantos metros, porque quem chegou primeiro foi o condomínio ou foi a fábrica? Foi a fábrica. Então, quantos metros vai se ter, ou quantos quilômetros, sei lá, para se ter das casas para a empresa, porque isso acontece. Lá também, uma empresa que teve um problema sério com isso, do seu Newton, a KMS lá em São José dos Campos, aonde ela estava instalada, era um distrito industrial, as empresas foram se aproximando e ela era uma caldeiraria, então tinha um ruído muito alto devido às lixadeiras, pancada de máquina, havia reclamação dos vizinhos com relação à empresa, mas quem chegou primeiro foi a empresa ou foi os vizinhos? Então hoje é muito importante ter os olhos voltados para isso, tá? Você que vai trabalhar aí na área de produção industrial, é bom você ter esse conhecimento. A minha empresa, ela está no lugar certo. Esse lugar que eu estou trabalhando aqui é autorizado pelos órgãos competentes. A prefeitura está autorizando, porque a primeira coisa que tem que saber é você ver o plano diretor da cidade e você pegar a licença ambiental da cidade para que você possa construir, porque é lá que vai dizer se aquele ambiente é propício ou não para receber aquele tipo de investimento, tá bom? Bom, pessoal, então nós vamos ficando por aqui. Essa é a videoaula de número 18. Eu convido você a vir assistir a videoaula de número 19, tá bom, pessoal? Então fica com Deus, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, pessoal.